Adolf Hitler pintava aquarelas, principalmente paisagens e edifícios de Viena. Não eram obras incríveis, mas também não eram horríveis. Antes de matar milhões, ele queria ser artista. A Academia de Belas Artes de Viena o rejeitou 2 vezes. Ele passou anos vivendo em abrigos e vendia cartões com suas pinturas para turistas. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se aquela academia tivesse dito sim, se algum professor tivesse visto potencial em seu trabalho e não apenas mediocridade. A Segunda Guerra Mundial ainda teria acontecido? 6 milhões de judeus ainda morreriam? Ou Hitler teria se tornado apenas um pintor austríaco esquecido? Isso não é sobre redenção. Não há redenção para o que esses homens fizeram. Mas a história não é preto no branco. Ela é complexa, desconfortável e humana. Às vezes, até as pessoas mais perversas da história tiveram momentos que revelam sua humanidade, o que torna seus atos ainda mais perturbadores. Joseph Stalin era obcecado por filmes. Ele tinha um cinema no Kremlin e assistia a filmes quase todas as noites. Seus favoritos eram faroestes americanos. Ele exibia esses filmes para seu círculo íntimo, obrigando o Politburo a assistir a horas de John Wayne. Enquanto anotava técnicas de propaganda, ele também interferia em filmes soviéticos, cortando diálogos indesejados e inserindo cenas de seu interesse. Sergei Eisenstein, um dos maiores diretores da história, teve de refazer sessões inteiras de Ivan, o Terrível, porque Stalin não gostou da forma como o Tsar foi retratado. A ironia. Stalin se via como Ivan, um líder forte e decisivo. Ele não enxergava o monstro, enxergava o herói. Stalin também tinha uma voz de canto surpreendentemente boa. Svetlana se lembrava do pai cantando músicas folclóricas georgianas nos jantares, antes de ser consumido pela paranoia e passar a executar convidados. Mao Tse-tung escrevia belas poesias, clássicos chineses sobre revolução, natureza e amor. O poema Neve ainda é estudado nas aulas de literatura chinesa. Ele escreveu sobre flores de ameixeira, montanhas e a beleza de seu país. O mesmo homem que causou a morte de 45 milhões de pessoas durante o Grande Salto Adiante era capaz de criar palavras que faziam as pessoas chorar. Ele se via como um guerreiro erudito, ligado à tradição chinesa dos reis filósofos. A tragédia é que sua poesia mostra que ele acreditava estar salvando a China, enquanto milhões morreram de fome em nome de um propósito maior. A poesia nos revela sua mente, e essa mente era assustadora justamente porque era brilhante. Pol Pot amava a literatura francesa, estudou em Paris, leu Rousseau e Voltaire, e se apaixonou pela ideia do bom selvagem. A ideia de que os seres humanos são corrompidos pela civilização e puros em seu estado natural. Então ele decidiu levar o Camboja de volta ao ano zero, completamente vazio. As cidades foram esvaziadas, a tecnologia moderna destruída, e qualquer pessoa com educação era morta. Ele transformou filosofia em genocídio. O Khmer Vermelho matou 2 milhões de pessoas por causa de um homem que leu Rousseau demais e levou tudo ao pé da letra. Às vezes, a educação não impede o mal, mas pode dar forma e estrutura a ele. Saddam Hussein escreveu romances, 4 deles publicados sob um pseudônimo, embora todos soubessem quem era o autor. Zabiba e o Rei é uma história de amor entre um rei e uma garota comum. Na verdade, não é mal escrito, embora seja bastante melodramático. Vendeu milhões no Iraque, embora comprá-lo fosse praticamente obrigatório, ainda que não por lei. O livro é uma alegoria. O rei simboliza o Iraque, a garota representa o povo iraquiano e o vilão simboliza os Estados Unidos. Saddam se via como um herói trágico, alguém que amava seu povo e era incompreendido pelo mundo. Enquanto escrevia poesias de amor, ele gaseava curdos. Kim Il-sung, fundador da Coreia do Norte, parecia ser um pai dedicado. Seus filhos o lembravam brincando, contando histórias e sendo carinhoso. Ele criou uma dinastia que causou fome a milhões, mas, segundo relatos, amava profundamente seus filhos. Seu filho, Kim Jong-il, também era obcecado por filmes, assim como Stalin. Ele sequestrou um diretor e uma atriz sul-coreanos para produzir filmes para ele. Ele escreveu um livro sobre teoria do cinema, e sua coleção pessoal incluía milhares de filmes de Hollywood. James Bond era seu favorito. Ele se via como sofisticado e culto, um homem de gosto refinado, enquanto seu povo comia capim para sobreviver. Idi Amin foi campeão de boxe peso pesado de Uganda antes de se tornar ditador. Charmoso, engraçado e imponente, oficiais britânicos o lembravam como jovial e carismático. Ele fazia todos rirem, mas também foi um dos governantes mais brutais, responsável pela morte de 300 mil pessoas, durante 8 anos de reinado. Ele se autodenominou Sua Excelência, Presidente Vitalício, Marechal de Campo Al-Hadi. Dr. Idi Amin Dada, Victoria Cross, Distinguished Service Order, Military Cross, Senhor das Feras da Terra, dos Peixes do Mar e Conquistador do Império Britânico. Na África em geral e em Uganda em particular,
Esse homem tinha senso de humor. Um humor terrível e megalomaníaco, mas ainda assim, humor. Benito Mussolini tocava violino. Na verdade, ele era muito bom antes da política. Trabalhou como professor e tocava em orquestras locais. Ele amava a música clássica e sua amante Clara Petacci, que morreu com ele. Quando os partisãs italianos executaram os dois, seus corpos foram pendurados de cabeça para baixo. Em Milão, até mesmo na morte, o fascismo é feio. Mas Mussolini, o jovem violinista que queria ensinar crianças, essa pessoa também existiu. Essa pessoa se tornou Il Duce. Esse é o horror. Francisco Franco era um homem de família dedicado, não bebia, não fumava e foi fiel à esposa por 50 anos, algo raro entre homens poderosos da época. Ele passava as noites com a família, brincava com os netos e executou dezenas de milhares de opositores políticos. Após a Guerra Civil Espanhola, ele administrou campos de concentração. Ele beijava a esposa todas as noites. Monstros também amam suas famílias, e é por isso que não podemos vê-los como totalmente diferentes de nós. Muammar Gaddafi tinha uma guarda de mulheres, chamadas por ele de freiras revolucionárias. Guerreiras virgens treinadas em armas e artes marciais. Ele promoveu mulheres a cargos de poder em uma sociedade conservadora. Ele financiou o terrorismo internacional e torturou dissidentes. Ele se via como um revolucionário, um rei filósofo, escrevendo seu livro verde para salvar o mundo. Ele morreu em um cano de esgoto, implorando por misericórdia. Não houve misericórdia, nunca há. Ao fim, Nicolae Ceausescu amava cachorros. O ditador romeno cuidava com carinho de seus pastores alemães, que comiam melhor do que a maioria dos romenos sob seu governo. Ele e Helena pareciam se amar de um jeito distorcido. Executados no Natal de 1989, morreram de mãos dadas, cantando a Internacional, enquanto o pelotão levantava as armas. Uma história de amor terminando em balas. Esses detalhes não os redimem, nada os redime. As pinturas de Hitler não compensam o Holocausto, nem as noites de cinema de Stalin ressuscitam os milhões mortos nos gulags. A poesia de Mao não alimenta os 45 milhões mortos de fome, mas esses detalhes nos lembram algo desconfortável. Esses homens eram humanos, não vilões de histórias ou monstros míticos, mas pessoas que amavam arte, música, filmes, família e faziam escolhas todos os dias. Eles escolheram continuar matando, escolheram o poder em vez da misericórdia e a ideologia em vez da humanidade. Isso é mais assustador do que se fossem maus desde o nascimento. Isso mostra que qualquer um de nós, dadas as circunstâncias, a ideologia e o poder certos, poderia tomar decisões parecidas. Gostamos de acreditar que somos diferentes, que nunca nos tornaríamos monstros, mas eles também não se viam assim. Hitler acreditava estar salvando a alemã da Alemanha, Stalin criando um paraíso, Mao libertando a China e Pol Pot construindo uma utopia. Todos tinham justificativas. Todos achavam que eram os heróis de suas próprias histórias. A banalidade do mal, como Hannah Arendt definiu. O mal nem sempre é dramático. Às vezes ele é burocrático. Às vezes é um homem que ama seus cachorros ordenando execuções antes do jantar. Às vezes é um poeta escrevendo sobre flores de ameixeira enquanto milhões passam fome. Às vezes é um pintor rejeitado por uma escola de arte que decide que raças inteiras não devem existir. A lição não é que esses homens tinham qualidades boas, mas que elas não impedem o mal. Educação, cultura e amor à família não impedem genocídio, crueldade ou assassinato em massa. Os ditadores acreditavam estar criando impérios grandiosos e duradouros, certo? Um paraíso comunista, uma sociedade agrária pura. Eles tinham visões, sonhavam, escreviam poesias sobre isso e mataram milhões para torná-las realidade. O verdadeiro horror não está em monstros entre nós, mas em humanos que se tornam monstros. Mesmo amando música, pintura, poesia e família e acreditando estar certos, as pinturas vão para museus, a poesia para as escolas, os romances juntam poeira e as valas comuns permanecem. A história não nos oferece respostas simples, apenas humanos complexos tomando decisões terríveis e os corpos que deixam para trás.